Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês nesta manhã fria, gelada em Ribeirão Preto, 13 de junho de 2025, sexta-feira, 17 graus nesse momento, mas a sensação térmica eu creio que deve estar ali nos 15, tá? Ensolarada amanhã, mas que não esquenta, tá demorando a esquentar hoje. E a possibilidade de chuva de 0%, a umidade relativa do ar está em 60%, tá? Hoje nós teremos 24 graus, então do que nós temos agora até a hora do pico máximo, 7 graus nós ainda vamos subir, né? Nós tivemos hoje pela manhã 13 graus de mínima, foi complicado essa situação logo pela manhã, 13 graus, foi uma noite gelada, muito gelada mesmo. Pessoal que fica aí na rua, os que estão em situação de rua, reclamando hoje logo pela manhã, fui dar uma volta aqui no bairro, encontrei algumas pessoas também que ficaram no hospital aguardando algum desfecho de alguma coisa, de algum procedimento de emergência, né? E infelizmente passaram muito frio. 13 graus hoje pela manhã, e é o outono brasileiro já encerrando aí, dando o seu adeus. Estamos, eu creio que no penúltimo final de semana do mês de junho, e também vai ser aí o penúltimo, o antepenúltimo final de semana que é do outono, né? Então nós estamos aí chegando já no finalmente do outono, deve estar com 9 dias, 8 dias aí. Então nós estamos aqui vivendo o outono com carinha de inverno, né? Passando também para poder dar alguns recados aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, que é Ribeirão Preto, alguns recados a respeito de alguns procedimentos que a gente precisa ter e que as pessoas parecem que estão negligenciando. Nesse tempo de dificuldade, de problema que nós estamos enfrentando, todo o país, o território inteiro, com a saúde, nós estamos vendo que muitas vezes são atendimentos que poderiam ter sido evitados, tá? Desde quedas dentro de casa de idosos que caíram por causa de um tapete, por causa da falta de um corrimão de segurança, uma escada, um degrau, um chinelo que não deveria estar sendo usado, né, por aquela pessoa daquela idade. Então, muita coisa acontecendo, tá? E alguns poderiam ser evitados, como é o caso de fazer exercício entre 10 e 16 horas. Fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas não é favorável, tá? Não é bacana. Sabe por quê? Porque você pode pegar uma insolação ou uma desidratação. Isso. Mas tem gente, os teimosinhos e as teimosonas, né, que gostam de fazer de conta que estão com 25, 30 anos, 35, né? Então, mas se esquecem que já estão acima dos 80, poderiam ser multados por excesso de velocidade, mas acabam negligenciando os recados, os apelos, os conselhos e fazendo exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. E aí acaba pegando uma desidratação e muitas vezes uma insolação, tá bom? Então evite fazer isso. Outra coisa, cuide dentro da sua casa de todo e qualquer ambiente que possa ser favorável para a criação do mosquito Aedes aegypti ou do escorpião. O escorpião gosta de lugares sujos, tá? Onde tem resto de construção civil, madeira, telha, tijolo, aquelas latas velhas, entulhos, muitas vezes aquelas folhas que caíram da árvore, fica ali jogada, amontoada no canto ali. O escorpião gosta disso. Por quê? Porque as baratas, os pequenos bichinhos que aparecem ali são o prato predileto dele. Então, aí eles aparecem. Mas junto com isso tudo, não é só o escorpião. Tem rato, tem cobra, tem lagarto, tem um monte de coisa. Muita coisa que a pessoa não gostaria que tivesse dentro da sua casa. Mas não limpa, aí aparece. Outra coisa é o mosquito Aedes aegypti. Ele gosta de lugares que tenham ou que mantenham água limpa, lugarzinho quentinho, escurinho, e aí pronto, ele faz ali o criador da sua prole, né? É a proliferação
da sua família. E aí, quando isso acontece, esse Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, ele coloca ali seus ovos, rapidamente eclodem, se tornam aquelas larvinhas, né, que ficam mexendo na água, a água limpinha, bonitinha, já eles estão voando e transmitindo dengue, zika e chikungunya. A dengue, presta atenção, a dengue na sua pior forma, que é a hemorrágica, pode te matar. Então, dengue mata sim, tá? Cuide para que você não tenha nenhum criadouro dentro da sua casa, nem de escorpião, nem de mosquito Aedes aegypti, e não faça exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre, né? Ao ar livre é bom evitar. Então, passando daqui também para poder falar, hoje nós vamos continuar a pedido de uma pessoa, e ela quis que a gente começasse. É uma ideia, né? Ela não é que ela quis, ela deu uma ideia e eu achei bacana. Nós estamos com 29 semanas para terminar 2025, sabia disso? Nós temos aí pela frente 207 dias até o dia 31 de dezembro. Nesses 207 dias, nós vamos ter 29 semanas. Ela falou, por que a gente não faz assim alguma coisa para poder falar que agora nós já estamos sabendo muita coisa de Daniel, já sabemos da história de Daniel, de como aconteceu, como eles foram levados cativos para a Babilônia, quando eles estavam em Judá, e eu gostaria de saber mais a respeito de outros homens, de personagens, mulheres da Bíblia, e a gente podia usar uma semana para cada um. O que o senhor acha? Eu acho tranquilo, é uma boa ideia, a gente pode montar e vamos tentar então começar a semana que vem com Davi. Eu já estava com ele mais ou menos engatilhado, então nós vamos usar aí os 5 dias da semana para poder falar a respeito de Davi, tá? Então, aí nós começamos na segunda, encerramos na sexta, vai ser mais curto do que esse que a gente está fazendo agora, mas para poder dar certo da gente lançar aí um novo sistema de momento da oração, vamos aprender com esses homens e mulheres, né? Davi, Sansão, Eliseu, Elias, vamos aprender com Abraão, com Isaac, com Jacó, vamos aprendendo de pouquinho aí. Às vezes acontece de aparecer alguém no meio do caminho aí, quem sabe um Noé, né? Vamos aprender com um Noé, com Jó, vamos fazendo aí com Paulo, isso, podemos fazer de Paulo também. Eu gosto muito da vida de Paulo, de como ele se conduziu, então eu creio que vai ser uma benção. Vamos tentar fazer aí, são 29 semanas até o final do ano de 2025. Se falhar alguma semana, a gente na outra retoma e vamos fazendo. Podemos falar das mulheres, de Ruth, de Esther, de Noemi. Podemos sim, tem muita mulher aí que fez a diferença na vida de muitas pessoas, de uma nação, né? Então, nós podemos falar sim, vamos falar a respeito delas, então. Então, dizendo isso, agindo assim, né? Vamos falar de Salomão também. A gente colocar uma relação aí, vamos colocando em cima desta situação, para que a gente possa ter argumentos, né? Para que a gente possa ter realmente as informações totais. E eu quero declarar para vocês que eu não tenho todos. Vai ser para mim uma maravilha, porque eu não tenho todos de cabeça. Não posso garantir que vou contar uma história de todos, que muitos eu conheço detalhadamente, mas outros a gente vai fazendo devagarinho, todos juntos. Então tá bom. Agindo assim, nós vamos falar hoje a respeito de um finalzinho de Daniel, que eu gostaria de chamar a sua atenção para poder pensar comigo. Pensa uma coisa, imagina você ser chamado à presença de uma autoridade, de um presidente, de alguém, e esse presidente, ou rei, ou governador, aquele que está tomando conta da situação naquele momento, e ele dizer assim para você, que ele venha e fale isso para você. Você é o mesmo?
Você realmente não mudou? Você é aquele mesmo que dos cativos que vieram de Judá, que o meu pai, Nabucodonosor, trouxe de Judá? Você ainda é o mesmo? O que eles estavam perguntando, o que ele queria saber a respeito de Daniel naquele momento, era se Daniel tinha um compromisso com o seu Deus, ainda aquela intimidade, se ela permanecia. E a pergunta pode causar algum constrangimento para mim, para você ou para quem estiver nos ouvindo nesse momento, ou vendo nesse momento. Se você é o mesmo, a sua fé é a mesma, o seu compromisso com um Deus é o mesmo, não mudou nada, conseguiu manter-se até aqui, sem mudança, sem sombra de variação naquilo que você cria no dia que você aceitou a Jesus Cristo? Se eu fosse mudar a pergunta e eu pudesse fazer uma pergunta para você conforme aquilo que a gente sempre tem falado, eu poderia dizer para você, você não teve alteração naquilo que você, no primeiro amor, quando você declarou que ia ser servo do Senhor Deus dos céus e da terra, Criador do universo, dominador de todas as coisas, que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, as promessas que você fez lá naquele primeiro dia, você tem cumprido? Você tem compromisso realmente? O que o rei estava querendo saber de Daniel, você é o mesmo? Você ainda tem aquela intimidade com aquele Deus que te deu livramento da cova dos leões? Você é o mesmo que veio e que tem passado todo esse tempo aqui no nosso meio e você ainda consegue se conduzir dignamente? O rei estava perguntando isso e ele estava perguntando aqui, no capítulo 5 de Daniel, no versículo 13. És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei, meu pai, o Nabucodonosor, trouxe de Judá? Você ainda é o mesmo? Você ainda tem compromisso com Deus da forma que você declarou lá atrás? Que você demonstrou lá atrás com as suas atitudes? Quando houve até risco de perder a vida, você continua sendo o mesmo? É isso. Quando Deus fez os milagres ou fez promessas para você, Ele estava falando com uma pessoa que existe hoje. Você continua na sua caminhada em conformidade com aquilo que Ele prometeu lá atrás? E por que é que nós estamos falando disso hoje? Por que eu voltei no Daniel, que nós havíamos falado que ia começar com outro, né? Poderia não ser hoje, mas na semana que vem nós vamos começar. Por que nós voltamos? Porque alguém perguntou, por que muitas vezes, as pessoas têm promessa e dificilmente elas conseguem ou elas visualizam ou estão recebendo as promessas ou as bênçãos que foram feitas para ele? Deus mudou de opinião? Não, Deus está com problema lá em cima. Não. Aquela pergunta daquela pessoa hoje de manhã, no meio da nossa live, era justamente isso, que ela tem promessa e ela tem uma promessa de Deus para a sua vida, para a sua família e que ainda não se cumpriu. Só tem uma pessoa que pode impedir as promessas de Deus sobre a tua vida. Você. Deus não muda de opinião, Ele não vai mudar de opinião, Ele continua disposto a cumprir a promessa que Ele fez, mas Ele fez uma promessa para uma pessoa que naquele momento tinha uma conduta. E aí essa pessoa muda seu posicionamento, ou ela não quer mais servir a Deus, ela quer voltar
para trás, e aí as promessas ficam lá esperando até o dia que a pessoa volta para o caminho do Senhor. É assim. Até o dia que a pessoa está em conformidade com aquilo que ela estava anteriormente, e que quando ela recebeu a promessa, ela estava aberta para poder receber essa bênção, e aí ela se desvia. Se desvia do caminho do Senhor, se desvia para longe do Senhor, e aí não tem como fazer. Deus não tem como dar uma bênção especial, que é dos filhos, para aqueles que não estão servindo ao Senhor corretamente. É isso. Essa frase que Deus responde fé, Deus atende fé, sempre, toda hora, alguém pergunta, mas por que Deus só atende fé? Deus só responde fé. Ele não tem um saque, sabe? Aquele serviço de atendimento ao cristão, ao consumidor, né? Dizendo assim, ó, tá aberto para reclamação. Não tem. Tá aberto para denúncia, tá aberto para murmuração, tá aberto para vir aqui falar o que está acontecendo. Não. Deus não tem isso. O que tem é um compromisso dele com você, que se você for fiel até a morte, você recebe a coroa da vida. Se com tua boca você confessa, se você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Se você confessa e não deixa, você não alcança misericórdia. É assim. Sempre tem as regrinhas. Então, não há questionamentos que possam abrir precedentes para dizer assim, Deus errou. Deus falou que eu ia fazer, que eu ia ter, que eu ia conseguir, que eu ia vencer, que eu ia... É isso mesmo. Naquele momento você estava engajado em fazer um trabalho e Deus estava dizendo para você, continua. Continua fazendo, não desanima, porque se você desanimar, você morre. Se nós deixarmos de fazer aquilo que Ele está pedindo, além de não conseguirmos chegar ao ponto que Ele prometeu e a promessa se cumprir, você morre. Por isso que, às vezes, quando as pessoas falam assim, quem tem promessa não morre. Se você deixar de cumprir, se você deixar de andar no caminho, a promessa vai com você até no túmulo e não vai se cumprir. Por isso, o conselho é aceitar a Jesus Cristo e caminhar com Ele. Lembra que eu sempre falo? Não estou falando de religião, não estou chamando ninguém para vir para tal e tal religião, nada disso. Estou dizendo que precisa aceitar a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida. E aí você sim pode responder a pergunta que o rei fez para Daniel. Eu tenho sido o mesmo? Mas a gente muda. Eu não estou dizendo dessa situação. Eu estou dizendo de compromisso com Deus. O compromisso que você assumiu com Ele lá atrás. Está de pé? Está valendo? Pode ter certeza. A promessa não vai falhar. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se esqueça do que ele prometeu. Não vai se esquecer. Se você está, continua em conformidade com aquilo que você prometeu, pode ficar certo. Na hora certa, no momento certo, a promessa vai se cumprir. Tá bom? É isso. Na segunda-feira nós vamos começar a falar então a respeito de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas ele era tudo isso mesmo? Ele não cometeu nenhum probleminha, não teve nenhum deslize, ele não cometeu erros? Por que ele era chamado o homem segundo o coração de Deus? Isso tudo nós vamos responder na semana que vem, tá bom? Hoje, o meu convite para você é justamente esse. Você continua sendo aquele Zé, Tião, Manel, que aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida? Continua? Continua com o compromisso firmado há 2, 3, 5, 10, 15, 30, 40, 50 anos atrás?
Que Deus te abençoe para que você continue nessa caminhada. Se você voltou atrás, voltou a praticar aquilo que não é correto, que nesse momento da oração você possa realmente voltar atrás e aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Retomar o caminho, voltar para o caminho e assumir novamente o posto que você não deveria ter deixado, tá bom? Eu oro todos os dias por um grupo de pessoas. Se você não tem, presta atenção, se você não tem um grupo de pessoas que você já fez a sua lista, pode orar pela minha, ou então apenas tentar durante a oração lembrar de pessoas que você pode orar nesse momento, e também aquela situação de falar assim, eu vou fazer uma lista para amanhã. Faça essa lista, porque todos os dias quando nós entramos para poder fazer o momento da oração, nós oramos por aqueles que estão sempre precisando de uma bênção especial, tá bom? A minha de vez em quando ela muda, sabe? Algumas pessoas entram, outras saem. Quando a gente vê que aquelas pessoas por quem a gente está orando não estão se esforçando ou não querem assumir o compromisso, nós entregamos a oração e dizemos a Deus, olha, nós vamos continuar orando, mas o Senhor precisa fazer um milagre na vida dela, tá bom? E aí eu oro por todos, aí vira genérico, porque eu não consigo nominar todos aqueles que estão pedindo ou precisando de uma bênção especial, ok? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todas aquelas famílias que estão enlutadas, aqueles que passaram por um luto recentemente, famílias, parentes, amigos, aqueles que estão próximos, aqueles que estão longe, que agora estão sentindo a falta desse ente querido, desse amigo querido, que o Senhor console os corações de cada um deles, que o teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, possa fazer esse trabalho na vida de cada um deles. Eu te peço em nome de Jesus que continue fazendo aquilo que é necessário sobre a vida dessas pessoas. Eu oro por aqueles que estão nesse momento, num momento de dificuldade, de problemas por causa desse luto. Que o Senhor faça o melhor na vida de cada um deles. Oro também por aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas, que eles possam ter uma bênção especial neste momento e que a bênção do Senhor possa repousar sobre a vida de cada um deles. Que o perdão dos pecados possa ser imediato, instantâneo, como sempre o Senhor fez. E que o nome de cada um deles e de cada uma delas possa ser escrito no livro da vida. Aqueles que estão retomando a caminhada, aqueles que estão voltando para o caminho, aqueles que estão saindo da situação de desviados e voltando para o caminho. Que o Senhor dê graça, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê paz. Perdoe os seus pecados também, abrace-os como filhas e filhos queridos que são. Aceite o pedido de perdão. Aceite o pedido de reconhecimento como filhas e filhos queridos que são. E escreve o nome de cada um deles no livro da vida. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, oro pela irmã Maria Dourado pela família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, oro pelo Fabiano, oro pela Dona Néia e seu Fernando, pela avó Hilda Luzete e a avó Tereza e as suas famílias, oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos netos da avó Neuza, o Pedro e o Vitor, que a tua boa mão esteja sobre essa família. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos, aqueles que estão nesse momento padecendo alguma dificuldade, seja ela motora, psicológica, emocional, física. Que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre a vida de cada um deles e daqueles que trabalham também nesse ambiente. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas faculdades, nas creches, nas universidades, nas escolas, aqueles que estão assentados ao banco escolar e aqueles que estão nesse momento ministrando para essas pessoas. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão aguardando uma vaga no ambiente hospitalar, no ambiente de saúde,
que o Senhor dê graça a cada um deles, e aqueles que trabalham nesse ambiente também tenham uma bênção especial, assim como aqueles que trabalham no ambiente escolar, que todos eles sejam abençoados em nome de Jesus. Esses homens e mulheres têm famílias e precisam ser abençoados, precisam nesse momento reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida de cada um deles e que é suficiente para fazer aquilo que é necessário sobre a vida de cada um deles. Eu oro por aqueles que estão no alcoolismo, drogadição, situação de rua. Que o Senhor dê graça a cada um deles. Oportunidades com tempo de lucidez, momentos de lucidez, para que possam decidir sair da situação que estão. Alguns especialistas dizem que por sua própria conta e vontade eles não conseguem, mas o Senhor é um Deus que pode fazer. Nós cremos que o Senhor pode mudar essa situação. E aqueles que estão em drogadição, no alcoolismo, situação de rua, podem se tornar homens e mulheres de bem, se reconhecerem os seus maus caminhos e voltarem a sua face para o Senhor. Por isso, o meu clamor é para que o Senhor dê momentos de lucidez a esses homens e mulheres para que possam decidir servir ao Senhor. Oro por aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza, aqueles que estão debaixo de perturbação, espíritos malignos, perturbadores, nós te repreendemos em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essa vida. Essas vidas pertencem ao Senhor e você está derrotado em nome de Jesus. Eu declaro a derrota de todo intento do mal sobre a vida dessa pessoa que me ouve nesse momento. E toda opressão, toda depressão, toda possessão caiam por terra agora em nome de Jesus. Eu abençoo os empregadores, os empregados, os desempregados, aqueles que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho, que possam estar se capacitando para poder exercer a função para a qual estão sendo oferecidas essas vagas. Oro para que os empregadores tenham capacidade suficiente para gestar os seus empreendimentos e fazer ou gerar novos empregos. E aqueles que estão empregados, que valorizem o emprego que têm nesse tempo de tanta dificuldade e de problema. Que possam ter salários dignos, que os empresários, os empregadores, os empreendedores possam reconhecer essas pessoas com salários dignos e com salários que possam ser também pagos para essas pessoas em conformidade com aquilo que é a realidade de cada empresa. Eu oro para que o Senhor abençoe todos os governos do nosso país. Governo federal, governo estadual, governo municipal, todo o legislativo, seja ele federal, estadual, municipal. Eu oro para que o Senhor ajude aqueles homens e mulheres que estão no controle da justiça do nosso país, que eles tenham juízo e que, não tendo juízo nas suas atitudes, o Senhor trate com cada um deles cara a cara e resolva esses problemas para nós em nome de Jesus. Eu te peço que haja prosperidade aonde quer que esteja esses que estão orando comigo nesse momento, que eles possam ter a bênção do Senhor. É a minha oração, é a nossa oração. Com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, fique em paz, fique com Deus. E até mais tarde, se o Senhor assim permitir, nós voltamos no finalzinho da tarde para poder bater um papo. E esse papo é a respeito daquilo que nós vamos fazer na semana que vem, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, fique em paz, fique com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Que Deus te abençoe. Fique em paz. Fique com Deus.